Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson, tenho 27 anos, sou youtuber, sou fissurado, no caso eu possuo a fissura labiopalatina e sou autista de nível de suporte. Para quem não conhece a fissura labiopalatina, resumidamente em poucas palavras, nasci com só da boca e nariz basicamente aberto. E em 2023 eu descobri o diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, porém sem laudo. Porém, entretanto, todavia, estou à procura de um psicólogo que me dê esse laudo, porque antigamente, muito antigamente, quando eu era uma criança ainda de colo, não tínhamos informação sobre isso, e se tinha, a porcentagem era basicamente de 60% a 40%. Desses 40% diziam que essa condição era tida como louca, nomeada como louca, fora do comum, entre muitas e muitas aspas. Isso foi muito alarmante. Diziam que éramos loucos por ter essa condição e tipo, oi? Sendo que não éramos assim. tanto eu como a minha família não sabíamos de absolutamente nada disso. Nada. Tanto que eu sou suspeito para falar disso porque eu nasci nos finais dos anos 90 indo para os anos 2000. Tanto não tinha tecnologia nem informação, porque era tudo muito escasso. Essa coisa da tecnologia estava começando a engrenar, A trajetória de uma pessoa, um homem capaz de tudo para conseguir o que quer. Ser ou não ser, eu sou a fênix que ressurge. Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal do YouTube, Versão YT. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Anderson Júnior, aqui do canal Versão YT, mas pode me chamar de Versão, pois a cada dia vídeo estamos criando mais e mais intimidade. Como vocês viram na capa no título, esse vídeo é de utilidade pública. Assista até o final. Hoje é um dia muito especial e que merece toda a nossa atenção. O dia 24 de junho, Dia Nacional da Conscientização da Fissura Labiopalatina. Porém, a pergunta que fica, você sabe o que é isso? Você chegou a imaginar e saber o impacto que isso tem no Brasil e no mundo afora? Ou seja, na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo. Se você já ouviu termos como uma sigla que eu vou falar aqui, que não pode ser usado, ou seja, caiu em desuso esse termo, que é LL. Eu vou deixar na legenda o que é, porque eu não posso falar aqui porque caiu em desuso esse termo, ok? Continuando. Ou também fenda palatina. Entretanto, muito além desses termos, existe uma jornada de superação, cuidados médicos e, sobretudo, a necessidade urgente de combater o preconceito e a desinformação. Conversaremos sobre a fissura labiopalatina de forma direta, humanizada, de como funciona o tratamento e por que o dia de hoje é tão fundamental. Já de antemão, já se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita, curte, comente, compartilhe, chame todo mundo pra ver, toque no sino de notificações para não perder absolutamente nada, pois toda segunda-feira às 4 da tarde tem conteúdo novo por aqui. Eu conto muito com o apoio de vocês, tamo juntos sempre, é nóis! Vamos ao início de tudo. O que é a fissura labiopalatina? A fissura labiopalatina nada mais é do que uma malformação congênita, ou seja, ocorre durante a formação do bebê, ainda na gestação. As estruturas que formam o lábio e o céu da boca, como chamamos de palato, não se fecham completamente. Existem vários tipos de fissuras. Algumas afetam apenas o lábio, que chamamos de fissura labial. Outras afetam apenas o céu da boca, chamadas de fissura palatina. E há casos onde afetam ambos, que foi o meu caso. Aqui no Brasil, a cada 650 bebês nascem com essa condição. É algo muito mais comum do que a maioria das pessoas imaginam. E por que isso acontece? Essa é uma dúvida frequente entre muitas e muitas famílias. A causa é multifatorial. Isso significa que é um monte de coisas que acontecem, no caso. Podem ser fatores genéticos com fatores ambientais durante a gestação, uso de certos medicamentos sem orientação médica, deficiência de algumas vitaminas como ácido fólico, tabagismo ou uso do álcool durante a gravidez podem aumentar os riscos. Mas atenção pessoal, na maioria das vezes não há nenhum culpado nem culpada, acontece. Muitas pessoas pensam que a fissura labiopalatina é apenas um problema estético. Mas o que acontece de verdade é que as fissuras possuem desafios funcionais reais. Isso acontece desde criança até se tornar um adulto.
inclusive nos primeiros meses. Os maiores desafios que uma pessoa com fissura labiopalatina, assim como eu, já enfrentou, no caso foram a dificuldade na amamentação, na alimentação, aumento de secreção no ouvido, o que causa, na maioria das vezes, a otite, entre muitas outras coisas. Inclusive problemas no desenvolvimento da fala, que essa era a minha maior insegurança quando eu era criança. Só pra você ter noção de uma coisa, quando eu era criança eu não conseguia falar a letra R e S de uma forma clara, de uma forma objetiva. Sempre a minha voz era um pouco que arranhada e ao mesmo tempo anasalada. Tipo assim, se eu falasse, vamos supor, Eu quero saber o que está acontecendo. eu quero saber o que tá acontecendo. Percebe a diferença? Além de fazer muita fono, eu tive que ir com psicólogo, psicóloga também. Ou seja, várias coisas que já aconteceram comigo que vocês nem têm noção. Tanto na questão da fala também, tem também o segundo desafio, que é o problema da respiração. Eu ficava com muita falta de ar nesse negócio daí, sabe? Nossa senhora, era bem puxado mesmo. Por esse e muitos outros motivos é que os tratamentos são uma verdadeira jornada. Eles começam através do nascimento e se estendem para a vida adulta. E aqui entra a parte fundamental desse processo. Uma equipe multidisciplinar. Ou seja, tem que ser com profissionais capacitados nessa área. E muita gente pensa que é só precisar de um cirurgião que já está feito o procedimento todo. NAO nunca. Ela não precisa só de um cirurgião, ela precisa de uma equipe inteira, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Essa equipe conta com cirurgiões plásticos ou bucomaxilofaciais para realizar as cirurgias de fechamento, ou seja, isso acontece nos primeiros meses de vida. Ortodontistas e dentistas, que são essenciais para ver o crescimento dos ossos da face e o nascimento dos dentes. Fonoaudiólogos, que são fundamentais para ajudar na fala e na deglutição. Principalmente psicólogos, para dar um suporte emocional para mães, pais que sentem aquela culpa daquela criança ter nascido fissurada. Porém, isso é uma mentira totalmente descabida. Até porque eu falei no início do vídeo, não há nenhum culpado, culpada. Acontece. Pediatras, nutricionistas, otorrinolaringologistas. O lado positivo é que a pessoa que tem a fissura labiopalatina consegue ser uma pessoa normal, ter uma vida normal, trabalhar, estudar, realizar todos os sonhos que ela almeja realizar. O sorriso pode mudar, mas a essência e o potencial daquela pessoa continuam sendo os mesmos. Aproveitando que é o dia 24 de junho e falamos de conscientização, vamos quebrar alguns mitos que rondam por essa internet, por esse mundão afora daí. Mentira número 1. Mas a fissura é uma deficiência mental, intelectual. Como já diria Michael Kyle, não, quem pegou a referência sabe do que eu tô falando. É totalmente falso. A fissura é uma condição estritamente física e anatômica. Não afeta absolutamente nada do desenvolvimento cognitivo da pessoa. Mentira número 2. Não tem cura essa fissura labiopalatina, não tem cura. Afirmação completamente falsa. Embora o processo seja longo, as cirurgias e terapias se habilitam o paciente completamente. Mentira número 3. O termo em sigla, que eu não posso falar aqui porque caiu em desuso. O termo LL, que no caso eu disse no início desse vídeo. Esse termo se refere à pessoa com a fissura labiopalatina comparada a um animal, no caso seria a lebre. E a gente não é um animal, a gente é ser humano. Dito isso, o termo correto que se usa é fissura labiopalatina. Chega de usar o termo antigo, use fissura labiopalatina. E eu digo uma coisa pra você, que conversar sobre isso é uma coisa muito importante. Porque você não tem dimensão do que é você ser uma pessoa criticada, os olhares na rua, ou seja, o preconceito enraizado na sociedade com a gente é bem difícil, Principalmente quando você é criança. Eu mesmo, por exemplo, já fui criticado, desde quando eu nasci. E isso não é vitimismo não, hein? Não é vitimismo nem nada do tipo. É a realidade do que eu vivia. Eu sempre digo e repito, se eu for me privar na minha verdade, na realidade que eu vivia, no caso era pesada por demais, eu vou ficar louco. Simplesmente isso. O que vocês queriam? Que eu não contasse a minha história? Que eu fingisse que isso não é verdade? Que tudo que eu tô falando aqui é fake news? É a pura realidade dos fatos, beleza? É a pura realidade dos fatos. E no caso, conversar sobre a fissura labiopalatina é uma coisa muito importante, porque a gente rebate o preconceito dessas pessoas que, no meu caso, falavam que para eu conhecer algumas pessoas que achavam que era impossível pra mim. Tantas essas pessoas falavam que era impossível e eu também achava que era impossível pra mim. Eu me culpava, eu me auto-sabotava, de uma maneira muito ruim.
Eu ficava muito mal com isso. Mas hoje em dia, depois de tudo que eu conquistei, no caso, é uma coisa surreal. É uma coisa surreal. Inclusive, falando em conquistas, eu vou postar mais 2 vídeos a partir da próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Dia que eu reencontrei a Priscila Fantin e conheci a Cláudia Hanna. E também fui no show da Simone Mendes. Cara, foi uma sensação. Você tem que ver, você tem que ver. Eu vou postar esses vídeos na próxima segunda-feira, beleza? Tamo junto sempre. É nóis. Pois muito bem, voltando ao que eu tava falando. A falta de empatia que muitas pessoas tiveram comigo era simplesmente surreal. Eu simplesmente ficava triste, magoado, me culpava por ser quem eu sou. Mas hoje em dia eu tô levando um lema que é pra vida. E no caso é, entre ser e não ser, eu sou. Porque eu vou por um caminho de verdade efetivo, de dominar os meus sentimentos. Porque aqui é tudo ou nada, ser ou não ser, e eu sou. Quando nós espalhamos a informação, nós desarmamos o preconceito. A inclusão começa quando a gente entende a dor do outro, e tem empatia pelo outro, se põe no lugar do outro. Conclusão de toda uma vida, conclusão de toda uma história, conclusão de tudo que já aconteceu comigo. Eu digo que graças a esse dia 24 de junho, que é o Dia Nacional da Conscientização da Fissura Labopalatina, reforça que a gente tem que ser livre. Simplesmente livre. Nós comemoramos esse dia 24 de junho com uma mensagem assim, inspiradora. De que todo sorriso importa e que a gente tem que ser livre. Livre. Se você é mãe, pai ou familiar de uma criança que nasceu com fissura, saiba que você não está sozinho. Existem instituições incríveis no Brasil, como o Hospital de Anomalias Crânio-Faciais da USP, lá de Bauru, que no caso é onde eu faço todos esses procedimentos, tanto estéticos como dentários, de fonoaudióloga, psiquiatra e tudo mais. Esse hospital que eu convivo, conhecido como Centrinho, de Bauru, aqui no interior de São Paulo. E também tem a rede Asbrap, e tantas outras associações regionais e hospitais públicos que fazem um trabalho essencial e impecável, juntamente com o serviço gratuito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E se você não conhecer essa realidade, eu espero que de coração esse vídeo tenha aberto seus olhos e principalmente o seu coração para apoiar a nossa causa. Eu digo nossa mesmo, eu não digo que não é só uma causa minha, é uma causa de toda uma sociedade. Pois o afeto e o respeito transformam vidas. Meio que tendo uma conclusão de tudo isso, eu quero pedir encarecidamente que você entenda uma coisa. A fissura labopalatina não é um bicho de 7 cabeças, pois isso tem que ser tratado de uma forma leve, consciente e sobretudo com muito carinho, com muito amor, ok? Aproveitando, eu quero pedir um favor se você assistiu até aqui. Compartilha muito esse vídeo para muitas pessoas, inclusive para mães que receberam o diagnóstico de seu filho ainda na ultrassom, pois isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar com isso de uma forma leve, de uma forma com muito amor, carinho, paciência, resiliência. E ainda tem mais. Essa sua ação pode levar paz, pode levar conhecimento e direcionamento para alguém que está passando por isso. Muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Deixa aqui nos comentários a sua mensagem de apoio para alguém que está passando por isso. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ou inscrita. Curte, comente, compartilhe, chame todo mundo para ver. Toque no sino de notificações, pois toda segunda-feira às 4 da tarde tem conteúdo novo por aqui. Eu conto muito com o apoio de vocês. Já me segue nas redes sociais se você não me segue em tempo real, que são Facebook, Anderson.9635, Instagram, Anderson_T Reserva 3. E não menos importante, me ajude a preencher o impulsionamento do Quai e do TikTok para ganhar até R$2.000, beleza? Tamo junto sempre. Todas as minhas redes sociais e os aplicativos do Quai e TikTok vão estar na descrição desse vídeo. Tamo junto sempre. É nóis!